tivesse que nos contar a história desta canção antes de cantá-la, porque depois que ouvimos que foi ele quem compôs a canção e em que contexto de vida ele compôs a canção, então a canção mudou. Então a canção se transformou. Já não era a mesma, já não era o mesmo salmo. Por isso faz tanta diferença quando a gente conhece o texto e quando o texto conhece a gente. Quando a gente vivencia o texto nas sendas da vida, nos lances da existência, então o texto já não é só um texto, é o roteiro das experiências que temos tido com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, para todo o sempre, seja Ele louvado. Eu vou pedir então, estou vendo aqui algumas crianças, estou vendo Flavinha ali, sei que Giovana está por aí. A gente vai orar pedindo ao Senhor que abençoe Flavinha, abençoe as crianças que estão aqui no tempo delas, lá na salinha. Ok? Muito bem, oremos. Deus eterno, te pedimos, Senhor, que tu sejas com Flavinha e sejas com as crianças que na noite de hoje ouvirão a teu respeito de um modo próprio e pertinente a elas. Cuida de todos e a nós enche de graça e de misericórdia também. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Vocês que quiserem, acompanhem Flavinha. Ela vai levar as crianças lá para uma salinha própria. Aos demais, eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 2 do livro do profeta Jeremias. Está na página 766 de nossas Bíblias. Jeremias, capítulo 2. Eu quero ler apenas um versículo. Jeremias, capítulo 2. O versículo que eu quero ler é o versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Vocês estão comigo lá? Já encontraram? Vamos ler em uníssono, todos a uma só voz. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Mais uma vez. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém. Vocês sabem qual é, na minha opinião, a característica mais marcante de nossa geração, da geração deste início do século 21, desta segunda década do século 21? Para mim, a característica predominante, aquela que eu vejo com mais frequência no maior número de pessoas, é o fato de nos sentirmos insatisfeitos, descontentes. É como se sempre faltasse alguma coisa em nossas vidas. Eu encontro as pessoas e aí as cumprimento e digo, como vai? Aí elas dizem, vou indo. Ou quando não, dizem,
está mais ou menos, ou ainda está bom de melhorar. E quando a gente entabula uma conversa, quando a gente procura saber como é que a pessoa está de fato, e a gente tem interesse pela vida dela, ela então vai nos dizer as áreas de sua vida em que reside a insatisfação. Olha, Geraldo, eu posso lhe dizer com segurança que você encontrará pouquíssimas pessoas profissionalmente satisfeitas. Não é porque as pessoas não estejam ganhando bem, muitas estão ganhando muito bem, mas se sentem inseguras, ou o trabalho é estressante demais, ou a atividade profissional exige um distanciamento prolongado de seus familiares. As pessoas têm sempre alguma queixa para fazer, e são raras as pessoas que podem dizer e dizer com sinceridade, não apenas dizer para encurtar a conversa, mas dizer como expressão de suas almas que estão satisfeitas profissionalmente. E quando a questão é o relacionamento amoroso, então as queixas são também muito abundantes. As pessoas se queixam porque não tem um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, ou se queixam porque tem. E essa pessoa que elas têm lhe sufoca, está presente demais, exige demais. Ou por outro lado, não lhe dá um interesse ou atenção que julgava ser necessária. As pessoas estão tão insatisfeitas, tão descontentes. E por que isso acontece conosco? E por que isso acontece na nossa geração? Qual o motivo de vivermos de acordo com nossos valores, nossas vontades, nossos conceitos, e mesmo assim vivermos tão insatisfeitos? Porque já não podemos dizer, como no passado se dizia, Naim, é que nós não tínhamos escolhas, porque era uma verdade que poderia ser dita a respeito de, por exemplo, a sua avó. A sua avó, ela poderia estar no seu relacionamento amoroso com seu avô e não estar satisfeita, mas ela não tinha outra saída, ela tinha que manter aquela relação, porque no contexto da sociedade da primeira metade do século XX, não era aceitável uma mulher divorciar-se, separar-se, mesmo que o cônjuge a maltratasse, batesse nela, tanta coisa acontecesse. Hoje não é assim. Hoje cada um de nós faz as escolhas que deseja fazer, escolhe os caminhos, constrói as estradas que quer construir e, não obstante, continuam insatisfeitas. Do ponto de vista profissional é a mesma coisa, a gente muda de uma profissão para outra, tem 1000 formações, dá viradas na vida extraordinárias, incríveis, e mesmo assim, com toda esta liberdade, com toda esta possibilidade de escolhas e discricionariedade, nós estamos insatisfeitos, descontentes, nós nos encontramos, por vezes, com uma angústia contínua na alma, como se fôssemos incapazes de expressar ou experimentar o pleno contentamento. Aquela sensação do aleluia, glória a Deus, cheguei lá, alcancei, louvado seja o Senhor. Não, isso... Na figura que Deus revela a Jeremias, é como se houvesse cisternas, mas as cisternas não seguram a água. E muito embora nós coloquemos água ali, que colhemos das chuvas, ou desviemos as águas vindas dos rios, ou ainda que a água brote da terra e alcance um bom nível, sem que retiremos nada, a cisterna não segura as águas, a cisterna vaza, a cisterna nunca está cheia. E Deus, revelando a Jeremias, diz: 2 coisas fez este povo contra mim. A primeira
abandonaram o manancial de águas vivas. A segunda, cavaram para si cisternas rotas que não sustentam a água. Usando uma figura que Salomão apresenta lá no livro de Eclesiastes, ele utiliza tanto em Eclesiastes quanto no livro de Provérbios a figura do saco furado, do saquitel sem fundo, onde a gente vai colocando coisas, mas por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se desdobre, aquilo nunca chega ao topo, aquilo nunca satisfaz, aquilo nunca enche. E eu queria analisar, tanto na experiência de Israel, quanto na nossa experiência, quais são os motivos pelos quais nós cavamos cisternas, estas que não nos satisfazem. A primeira razão, e essa razão está muito em moda nos nossos dias, eu me lembro de ler o Chiniachik, Roberto Chiniachik, dizer isso ainda na década de 90. Seja o autor de sua própria história, não fique no palco, não fique na arquibancada, vá para o palco, estrele, seja o autor da sua própria... Todo mundo quer ser o autor da sua própria história, todo mundo quer assumir a gestão, a liderança dos rumos da sua vida, e a gente foi ouvindo tanto isso, e a gente foi fazendo escolhas e tomando decisões, e cada vez menos, dependendo menos de Deus, cada vez mais dependemos menos de Deus, cada vez mais ouvimos menos a Deus, cada vez mais e nos interessamos menos pela vontade de Deus, pela relação pessoal com Deus, pela direção do Espírito misteriosamente ministrada a nós. Mas cavamos as nossas cisternas porque nós somos os agentes, os atores. Não fique na plateia, suba no palco, seja o autor da sua vida, e aquele papo todo de autoajuda que vai sendo disseminado e a gente vai virando cultura, e é isso mesmo, eu não vou admitir, não vou aceitar que outras pessoas tomem a direção, não vou esperar nada, eu vou fazer, porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer, como diz a canção. E a gente vai cavando cisternas, porque a gente decidiu chamar para nós, e somente para nós, a decisão e diretriz para a nossa vida. Mas nós somos tão tolos, somos tão bobos, tão ingênuos, tão inocentes. Se eu parar para conversar durante 1 hora com qualquer um de vocês, só para discutir os mecanismos de manipulação da consciência que se realiza em nossas vidas pelos mecanismos de comunicação, você sai maluco. Porque eu começo a apontar nas mais diferentes direções e começo a pensar, você acha que quer, não fizeram você querer. Você acha que escolheu, decidiram para que você escolhesse e te manipulam de um modo tal que você acha que é uma ação livre da sua parte, quando na verdade você foi condicionado a desejar, a pensar, a apreciar. Durval, uma das coisas básicas que a gente aprende em filosofia é que o bom, o belo e o justo são aprendidos. No processo de sociabilização, eu lhe faço conhecer o que é bom, o que é belo e o que é justo. Ou, em outras palavras, o que é desejável. Então, tudo o que nós entendemos por bom, belo e justo não nasce de nossas entranhas, não é um dado a priori intrínseco a nós, antes é algo que nos insinuaram, e nós, sem percebermos os processos e os sutilíssimos mecanismos que estão o tempo todo sendo deflagrados contra e sobre nós, achamos que somos livres, enquanto a nossa pseudo-liberdade serve a outros interesses, aos interesses daqueles que detêm os mecanismos, o poder
dos meios de produção. Então, a primeira razão é essa: nós queremos entrar, assumir a autoria de nossas vidas, mas a verdade é que somos ingênuos demais e tolos demais para perceber que a nossa liberdade só tem servido como camuflagem para a nossa verdadeira escravidão. Naquele filme Matrix, uma das realidades mais chocantes que ali é revelado é que nós somos como uma pilha, apenas uma bateria, cujo único propósito e razão de existir é manter a máquina toda do mercado viva, ativa e produtiva. Mas a gente não sabe disso, a gente não se dá conta disso. A segunda razão pela qual nós cavamos cisternas rotas que não retêm as águas, é porque nós queremos confiar no que está perto de nós, no que está próximo de nós. Não dá para esperar que Deus derrame dos céus a sua provisão, não dá para esperar, como no salmo que Daniel nos leu, que venham as torrentes do Negueb, que venham o suprimento de Deus através das montanhas, formando corredeiras de suprimento, de provisão que chega até mim. Não, eu não posso esperar pela provisão de Deus, eu tenho que cavar, e tenho que cavar nos lugares que estão perto de mim, sob meu controle, na esperança de que isso me dê aquilo que eu anseio. Essa busca do imediato, do próximo, que possa ser contido, tocado, e dali me vem a segurança. Por isso abandonamos a Deus. E o nosso abandono de Deus, o nosso divórcio de Deus, a nossa deserção de Deus, vai se tornando tanto mais intensa, quanto mais necessitados nos sentimos de segurança imediata. Muito embora toda segurança seja falsa. Mas não tem aquele ditado, Sueli, que é melhor um pombo na mão do que dois voando? Não é mais ou menos isso? É melhor um pombo na mão do que dois voando? E aí a gente prefere sentir a segurança do que está na mão do que aquela segurança que está nas nuvens. Muito embora essa segurança que está nas minhas mãos seja falsa, seja falha. É melhor ouro de tolos do que um tesouro no céu. Você sabe o que é ouro de tolos? Durante o século XIX houve uma grande transformação nos Estados Unidos, a busca do ouro, né? No final do século XVIII, início do século XIX, foi aquela busca pelas minas de ouro, e aí se abriu minas de ouro nos Estados Unidos. Isso ajudou muito a interiorização dos Estados Unidos, a procura do ouro, e o oeste foi invadido por essa coisa do ouro. E somente na metade do século XIX é que vieram as estradas de ferro. Antes das estradas de ferro chegaram os mineiros à procura do ouro. Mas às vezes eles achavam que haviam encontrado uma mina de ouro porque uma pedra, uma pepita maravilhosa lhes apareceu, mas era um ouro de tolos. O ouro de tolo é uma pedra que tem cara de ouro, brilho de ouro, só que é oca por dentro. Só que por dentro é barro vulgar. E assim as nossas fontes de segurança são ouros de tolo. Ouros de tolo. Aquilo que nós buscamos da dependência, as relações familiares, as relações profissionais, as relações fraternais, nós nos agarramos a isso e dizemos: se eu tiver eu vou ser seguro, se eu conseguir eu vou ter paz, se eu alcançar eu vou ficar quieto, finalmente eu vou ter contentamento quando eu colocar o pé lá. E aí você coloca o pé e descobre, quando chega lá, que era só ouro de tolo. Mas quem quer fazer um tesouro no céu? O céu parece o lugar das incertezas. O céu parece o lugar das dúvidas, das intangibilidades.
E aí vivemos com aquela angústia da canção que Tiago me corrigiu dizendo que é de Chico mesmo. Deus dará, e se Deus não der, ó nega, como é que vai ficar? Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará, e se Deus não der, ó nega, eu vou me indignar, diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Essa angústia você não sabe, e você não tem certezas, e parece que confiar em Deus é como jogar na loteria. Não, meus irmãos, não é. Quero terminar a minha mensagem hoje à noite dizendo qual é a diferença entre Deus, manancial de águas vivas, e cisternas rotas que não sustentam água. Por que eu devo confiar em Deus, depender de Deus, me lançar em Deus e não depender dessas cisternas que nada produzem de fato? Deixa eu olhar nos olhos de vocês e tentar explicar isso. Em primeiro lugar, a diferença entre Deus e o mundo e esse século é que Deus nos ama mais e melhor do que qualquer um que possamos conhecer. Deus nos ama mais e melhor do que qualquer outro que possamos conhecer. Eu compus aquela trilha sonora do Amor Malfadado, juntando um monte de canções e tal, que contam a história de um homem, de um amor que não deu certo. Aí eu contei isso para algumas pessoas, aquelas senhoras, você lembra, Karina? Eu fui convidado para recitar a trilha sonora do Amor Malfadado numa reunião de mulheres da terceira idade. Aí uma delas chegou para mim e disse: mas pastor, nessa sua trilha sonora, nessa sua peça, só quem fala é o homem. A mulher não tem voz, não tem fala. Aí eu fiquei pensando assim e disse: arrumei uma resposta para a mulher, uma resposta bem desaforada. Porque na trilha sonora do Amor Malfadado, o cara só diz que vai embora e abandona e não quer mais saber, fica infeliz e triste. Mas aí eu encontrei uma música que era a resposta da mulher. E a resposta da mulher era assim: quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Eu quis morrer de ciúmes, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Você não disse para eu ser feliz e passar bem? Eu sempre não fiz o que você mandou fazer? Você foi embora e disse: seja feliz e passe bem. Pois, obedeci. E lá pelas tantas, Chico diz: olho nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz, que eu ando até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê, que tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quero ver. Tem umas irmãs aqui dizendo: aleluia, oh glória. Pois é, uma pancada, não é para dizer esse cara que resolveu ir embora. Eu quero ver. Tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Pois é. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: ninguém nunca lhes amará mais e melhor do que Deus as ama. Ninguém nunca te amará mais, nem te amará melhor.
Mesmo assim, a gente procura cisternas rotas que não sustentam a água. Mesmo sabendo que temos aquele que nos ama mais e melhor do que qualquer um. Na fala de Deus a Jeremias e de Jeremias ao povo, ele diz que ele é a fonte, o manancial de águas vivas. Eu só me lembro dessa expressão, águas vivas, repetida na Bíblia, quando Jesus é quem diz que aquele que crer nele, ele passará a habitar nesse alguém e se tornará nesse alguém um manancial, uma fonte de águas vivas. Na nossa busca, na nossa relação com Deus, nós podemos encontrar essa fonte vital de alguém que nos ama mais e melhor do que qualquer um pode nos amar. Em segundo lugar, nós deveríamos buscar essa nossa relação com Deus, porque só Ele é todo-poderoso. Alguém pode lhe amar, seu si, e verdadeiramente, e intensamente, não melhor do que Silvio, mas todo o amor de Silvio por você encontra uma limitação, a limitação do poder dele de atender, mas Deus, que nos ama mais e melhor, é simultaneamente todo poderoso para nos promover o bem que não imaginamos, os milagres que só Ele pode fazer. Eu fico impressionado o tempo todo com Deus, como Ele realiza o improvável, o impossível, o estranho, o desconcertante. Caetano aqui compôs aquela canção que diz: quem era ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar e o coração não cansa de esperar. Eu não tenho o direito de ser ateu, porque eu vi milagres demais na minha vida. Eu vi milagres demais. Eu vi a água sair da pedra. Eu vi o maná cair do céu. Eu vi a provisão de Deus no meio do improvável e do impossível. Eu vi as portas se abrirem no meio de paredes cegas. Eu vi saídas surgirem onde não havia escapatória. Isso me chamou muita atenção hoje à tarde, Daniel, porque Deus tem uns convites estranhos, né? No capítulo 1, ele aparece para Jeremias, Rubens, fazendo aquele convite, Jeremias, para levantá-lo como profeta. Jeremias não quer esse papo de ser profeta. E a primeira argumentação ou resposta que Jeremias promove é dizer: eu não passo de uma criança. E a expressão que Jeremias utiliza é aquela que se designava às pessoas, os homens judeus, antes do Bar Mitzvah, a cerimônia de maioridade. Por exemplo, Jeremias está dizendo: eu não passo de um menino de 8, 9 anos, de 10 anos, eu não posso ser profeta. O que Jeremias quer designar, na verdade, é que ele é imaturo para ser um profeta. Aí Deus diz: que nada, Jeremias. Não diga que não passa de uma criança, porque onde quer que eu mandar você irá, onde eu mandar você falar, você vai falar, e eu vou tocar a tua boca. E sabe qual é a promessa que Deus dá a Jeremias? Eu não ficaria muito motivado com essa promessa. Eu confesso a você, eu sou um pica-fumo, mas eu não ia ficar muito animado com a promessa que Deus deu a Jeremias. Sabe qual foi? E eu te livrarei. Mas que negócio? Livrar? Eu pensei que eu ia ganhar, eu pensei que eu ia vencer, eu pensei que ia estabelecer uma nova ordem, que eu ia submeter reis, tronos e tal. Não. A promessa de Deus a Jeremias é: eu
te livrarei. Ou seja, você vai lá, vai falar, vai enfrentar, vai dizer. E a única bênção que eu te prometo é que eu te livrarei. Mesmo assim, mesmo com esse convite questionável em vários aspectos, Deus levantou um homem e esse homem foi e fez o trabalho que o Senhor lhe deu. Nós temos diante de nós, em nossa memória e diante dos nossos olhos, tantas lembranças do poder de Deus agindo em nossas vidas. Ele é todo poderoso, por isso ele é fonte, é manancial de águas vivas. Em terceiro e último lugar, a terceira razão pela qual, ao invés de ficar procurando cavar cisternas rotas que não sustentam a água, nós deveríamos buscar a Deus, não apenas porque Ele nos ama, não apenas porque Ele é todo poderoso, mas porque a nossa comunhão com Ele é a maior alegria e a maior satisfação que alguém pode experimentar na vida. Ninguém que não conheceu as delícias da comunhão com Deus pode afirmar que já sentiu prazeres nessa vida. Eu costumo dizer que os melhores e os maiores prazeres dessa vida são cada coisa a seu tempo. Comer quando se tem fome, dormir quando se tem sono, beber quando se tem sede, amar quando se tem saudade. Cada coisa a seu tempo é a melhor coisa da vida. Contudo, melhor do que as melhores coisas da vida é a alegria de ter comunhão com Deus. Porque mais e mais intensamente de qualquer outra necessidade que tenhamos, temos necessidade de paz e segurança, de refrigério no meio da angústia, da sensação de que não estamos sós nem desamparados. Isto só tem e só conhece, de modo radical e verdadeiro, não passível de desilusões, aquele que tem comunhão com Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora para uma palavra de oração. Vamos pedir ao Altíssimo que nos encha de graça. Os meninos estão ali prontos para uma canção. Aleluia. Eles vão cantar uma canção, mas não queria que você cantasse. Eu queria que enquanto Rei e Ricardo estivessem ministrando nesta canção, eu queria que você se fizesse duas perguntas. A primeira é: até quando? Até quando a minha boca será fonte de lamúria, de lamentações, de queixas? Até quando meu coração destilará a insatisfação? A segunda pergunta que eu quero lhe fazer e convidar a você a fazer-se: já não chegou o tempo e a hora de nos entregarmos àquele que de 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão? E quando Jesus alimenta, sobra, sobeja, é abundância. João capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e dos peixes, de como Jesus mandou que as pessoas se assentassem na relva e passou, depois de abençoar os pães e os peixes, através dos discípulos a distribuí-los, e de como 12 cestos cheios de pães e peixes sobraram. Sua vida que é só falta e carência,
nunca encontrou nem experimentou transbordamento, porque você tem cavado cisternas rotas que não sustentam a água. Não estou aqui falando de riqueza material, não estou aqui falando de grana saindo pelo ladrão, estou falando de contentamento, de experiência de suficiência com Deus. Esta experiência só terão aqueles que encontrarem a comunhão com o Senhor. E aí, seja pobre ou seja rico, serás um ser satisfeito. Vamos louvar ao Senhor e vamos orar em nossos corações. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Vamos ficar de pé. Eu quero que os meninos continuem tocando essa canção. A gente vai fazer uma oração agora. E eu queria orar por aquelas pessoas que já há algum tempo, talvez há alguns anos, não têm tido a experiência de transbordamentos. É sempre raspando o fim do poço com a panela para colher um pouco de água e na dúvida de como é que vai ser depois. É sempre poço mirrado, poço vazio ou semi-vazio, quase vazio. E isso tem feito da sua vida um lamento. E você tem chorado mais do que Jeremias. E você tem sido o tempo todo alguém cujas queixas estão na ponta da língua. E você sabe disso. E algumas pessoas já disseram isso a você também. E no começo talvez você tenha dito, não, mas é um momento, é uma fase, mas você já discerniu que há muito tempo tem sido assim. De carência, de insatisfação, de incompletude e nunca transbordamento. Eu queria interceder por você. Se você tiver coragem de assumir isso diante de Deus, e quiser assumir que isso é decorrência das cisternas que você cavou para si mesmo, para si mesma, e hoje você quer buscar o manancial de vida eterna. Enquanto os meninos vão cantar de novo, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir até aqui à frente,
para a gente orar por você.